coisa importantíssima é a gente pensar na questão da fusão localizada. Dependendo de algumas condições de soldagem, ou seja, do procedimento adotado, em termos de aportes de calor, de pré-aquecimentos consumíveis, a gente pode ter materiais que tenham maiores níveis de tensionamento residual ou mesmo de distorções. E alguns materiais que têm propriedades especiais, como alta resistência mecânica, tenacidade, resistência à corrosão, resistência ao calor. Esses materiais, quando aquecidos em temperaturas muito elevadas, sofrem transformações. E essas transformações podem, inclusive, fazer o material perder aquela propriedade para a qual ele foi projetado. Então, é muito importante entender o que exatamente essa fusão localizada causa em cada tipo de material, para entender quais os cuidados que a gente tem que ter em cada tipo de soldagem específica para cada tipo de material específico. Então, vamos pensar o seguinte: para eu fundir localizadamente com um arco elétrico, então eu vou ter que abrir um arco elétrico, e quando eu abro um arco elétrico, eu vou formar uma poça de fusão. A poça de fusão é a região que fica líquida no momento em que eu abro o arco elétrico, e não exatamente no momento, né? Porque pode ser que o arco elétrico demore um pouquinho para formar uma poça de fusão, mas depois que eu formo uma poça de fusão, eu vou caminhar com essa poça de fusão. Então, o processo arcoelétrico é basicamente isso. Eu abro um arco elétrico, vou fundir os materiais juntamente um com o outro. Eu posso ou não colocar um terceiro material ali, que seria o metal de adição, e eu posso, então, caminhar com essa poça de fusão na região da interface entre os materiais, que é onde eu quero que haja, então, a solidificação posterior, e essa solidificação vai unir os materiais. Então, vamos pensar na troca de calor. Eu estou dando uma determinada energia. Essa energia, que muita gente diz que é a energia de soldagem, ou o aporte de calor, ou heat input, que tem determinadas fórmulas para calcular. Nesse momento não está me interessando o valor absoluto da energia, mas está me interessando pensar nas trocas de calor. Então, eu vou dar uma energia localizadamente através do meu arco elétrico, o material vai fundir. Que material que vai fundir? O material que eu estou com o meu arco elétrico em cima. Mas o meu arco elétrico, se eu estou fundindo material, pode ser que eu esteja com material de uma espessura de 1 milímetro, pode ser que esteja com material uma espessura de 50 milímetros. Como é que é isso? Que tamanho é essa poça de fusão? Como eu vou fazer essa fusão? Eu tenho que sempre pensar que a energia que eu vou dar, ela vai ser consumida para aquecer e fundir um determinado volume de material, mas eu vou ter uma troca de calor. O calor vai se dissipar. Então, eu tenho que dar uma energia que vai superar essa dissipação, ou seja, ela vai ser gasta parcialmente em dissipar, e ela também vai ser gasta para aquecer o material até a fusão. Então, eu tenho que lembrar isso. A energia que eu vou dar, ela tem que ser suficiente para fundir aquela quantidade de material que eu quero que seja fundido, e eu vou ainda gastar um pouco de energia na dissipação. Por quê? Porque dependendo da espessura do material, ele vai dissipar mais calor ou menos calor. Tá? É interessante dizer para vocês o seguinte, que se eu der energia demais, pode ser que aquela poça de fusão fique tão líquida que ela escorra, né? Ou pode ser que eu forme uma poça de fusão tão grande que eu esquente muito o material. O tamanho da poça de fusão está diretamente relacionado com a quantidade de energia que eu estou impondo. Obviamente,
Se eu tiver uma espessura mais fina, eu vou ter menos dissipação de calor. Se eu tiver uma espessura maior, eu vou ter maior dissipação de calor. Então, se eu der a mesma energia no material fininho ou no material espesso, obviamente no material espesso eu vou formar uma poça de fusão pequenininha, enquanto que no material fininho eu vou formar uma poça de fusão grande. Agora, se eu der calor demais, se a junta não estiver com backing, pode vazar tudo. Além de que muito calor significa grandes extensões afetadas e muitas alterações, o que, em várias situações, pode ser bem desfavorável. Se eu der calor de menos, pode não fundir. Ou essa fusão ela pode ser muito superficial e eu não conseguir fundir realmente um volume grande que eu tenha que fundir. Os principais defeitos operacionais são justamente aqueles relacionados com problemas nessa troca de calor, nessa energia insuficiente. São a falta de fusão e a falta de penetração. Muitas vezes, essa energia baixa ela está associada a instabilidades de arco. Ou seja, você pensa que você está dando um determinado aporte, mas o arco está instável e não está realmente fundindo a quantidade de material que você pensa que ele estaria fundindo. E outro problema é a turbulência da poça, que pode dar porosidades. Então, os problemas operacionais, que são os poros, a falta de fusão, as inclusões de escórias, falta de penetração, elas estão muito associadas com esse balanço de energia entre o que você precisa e o que você efetivamente deu ao material através do arco elétrico. Vamos pensar quais são as regiões de uma junta soldada. Na soldagem a arco elétrico, em soldas de união, onde eu tenho a fusão localizada e a movimentação da poça de fusão. À medida que a poça de fusão ela vai caminhando, ela vai fundindo os materiais. Depois que aquela poça de fusão se solidificar, ela vai se chamar metal de solda. Aonde eu tive a poça de fusão, que ficou líquido, eu sei que a temperatura naquela interface era a temperatura de fusão. Por quê? Porque um pouquinho para dentro está líquido, um pouquinho para fora está sólido, né? Então, entre o metal de solda e o metal de base, existe uma região que foi aquecida e criou um gradiente de temperaturas tal, que se chama de repartição térmica, aonde eu vou da temperatura de fusão até a temperatura do material ambiente. Muitas vezes a gente aplica um pré-aquecimento nos materiais, justamente por conta dessa coisa da dissipação de calor. Aliás, esse é o princípio da temperatura de pré-aquecimento. É uma temperatura que vai existir no material ao longo de toda a espessura dele, nas adjacências da solda, justamente para não ter essa dissipação tão rápida de calor. Então, essa é a temperatura de pré-aquecimento. E o gradiente que eu vou ter vai ser da temperatura de fusão até a temperatura de pré-aquecimento, que pode ser mais alta ou que pode ser até a própria temperatura ambiente. Então, eu vou ter, quando passo um arco elétrico e crio uma poça de fusão e essa poça de fusão caminha, eu crio um ciclo térmico no material. Só que não é um ciclo térmico único. Por quê? Porque a região bem próxima da linha de fusão aquece quase até a temperatura de fusão. Mas uma região um pouquinho mais afastada vai aquecer numa temperatura um pouco menor, um pouquinho mais afastada, um pouco menor. Então eu vou criar vários ciclos térmicos para apenas uma poça de fusão caminhando. Sempre que eu ultrapassar uma temperatura de transformação, eu vou causar uma transformação no material e essa transformação vai alterar a estrutura do material. E justamente porque
Quando passar o arco elétrico, a poça de fusão caminha, a poça de fusão está líquida, ela vai criar ciclos térmicos no material, ela vai criar um gradiente de temperaturas que se chama repartição térmica, e nessa curva de repartição térmica, se eu identificar que aquela liga tem uma determinada transformação, sempre que eu ultrapassar a temperatura de transformação, eu vou criar uma zona afetada no material. Então, eu vou criar uma zona termicamente afetada, ou uma zona afetada pelo calor da soldagem, numa extensão próxima da solda, aonde a temperatura máxima atingida ultrapassou a temperatura de transformação. Então, se a gente pensar que uma liga ferrosa e um aço carbono, aço baixa liga, tem uma temperatura de transformação alotrópica, ou seja, o material quando aquece vira austenita, todo o volume de material que adjacente à poça de fusão tiver no aquecimento ultrapassado a temperatura de transformação de fase, ou de transformação austenítica, ou de austenitização, eu vou formar austenita no aquecimento, por exemplo, e no resfriamento essa austenita vai se transformar e vai se transformar dependendo da velocidade com que está resfriando. Assim como nos aços tem a temperatura de austenitização, para uma liga de alumínio, que é um material envelhecido, por exemplo, e que tem uma resistência dada por precipitados que se formaram numa dada temperatura, sempre que eu ultrapassar aquela temperatura de formação do precipitado, o precipitado vai dissolver e ele vai ficar macio. Então, eu vou ter vários tipos de zonas termicamente afetadas. Então, qualquer tipo de transformação que eu tenha causada pelo calor da solda cria essa extensão alterada que se chama zona termicamente afetada. Então, eu tenho o metal de solda, eu tenho o metal de base e eu tenho a zona termicamente afetada, sendo que eu tenho um metal de solda, uma zona termicamente afetada para cada passe. Agora, eu posso fazer uma solda com muitos passes, ou seja, uma solda multipasses. Quando eu tiver uma solda multipasses, eu vou ter vários ciclos térmicos acontecendo, eu vou ter várias zonas termicamente afetadas naquela mesma regiãozinha ali, o que pode dar várias alterações diferentes. Então, em termos de regiões na junta soldada, metal de solda, metal de base, zona termicamente afetada. As características de cada uma dessas regiões, metal de solda, zona termicamente afetada, vão depender muito dos parâmetros e condições que eu utilizar no meu procedimento de soldagem. Qual é a energia que eu vou aplicar? Quais são as características do arco elétrico? Qual é o pré-aquecimento? Vou precisar dar um tratamento térmico? E a qualificação do procedimento de soldagem serve justamente para a gente entender se as alterações promovidas por aqueles parâmetros e condições atendem às características que o material vai precisar ter quando estiver em operação. Basicamente, suas propriedades de resistência, tenacidade, resistência à corrosão e a ausência de defeitos. Afinal, isso é a integridade. Não ter defeitos e ter as propriedades de projeto não alteradas pela soldagem.